Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Obrigado por estar aqui. Quero agradecer você que já se inscreveu. O canal tem crescido, graças a você. Esse canal é seu, se torna seu quando você se inscreve também. Você ainda que não se inscreveu, se inscreva. Muita gente assiste e não se inscreve. Não sei por quê, qual o motivo. Você que já está inscrito aí, comenta, compartilha, curte. Isso ajuda também no algoritmo do YouTube, YouTube para ele entregar melhor, entregar para mais pessoas, tá bom? Hoje a gente vai começar uma série de nove frutos, de 9 vídeos. Isso não tem edição, não, vai ficar assim mesmo. Nós vamos começar uma série de 9 vídeos. E nós vamos falar dos 9 frutos do Espírito que está em Gálatas 5:22, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, que pode ser paciência, bondade, depois vem benignidade, depois vem fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu conheço de cor, por quê? Porque hora e outra eu oro para que Deus me dê esse fruto do Espírito. É importante a gente buscar também os dons espirituais, mas mais importante é a gente buscar os frutos do Espírito, porque fruto gera árvore. Então, assim, não estou negando nenhum nem outro, só estou te dizendo que é importante, né? E hoje começa o primeiro vídeo. O primeiro vídeo a gente vai falar do primeiro fruto. E é muito interessante que nós vamos ver alguns detalhes sobre isso aí no caminho, tá bom? Mas antes de continuar, um vídeo anterior eu falei desse livro, porque eu estou falando de novo. Eu falei sobre casamento e amor. Eu estou falando desse livro aqui, ó. Vai estar no link se eu lembrar, porque eu provavelmente eu vou esquecer. Mas se você vê que eu esqueci, me fala lá, pastor, cadê o link do livro? O link do livro baratinho. Esse livro é 180, 185, 188 páginas. É uma leitura muito agradável, uma leitura boa. Se você ler 10 páginas por dia, tu vai ficar com vontade de ler o resto. Então, assim, fala sobre o amor. E hoje a gente vai falar sobre esse fruto chamado amor. O quão é importante. E quando me faltam essas coisas, eu vou buscar naquele que é a fonte. Jesus é a fonte. Porque eu sei de cor isso aí, como eu comecei o vídeo. Eu sei de cor porque eu preciso disso. Eu oro a palavra, que é importante a gente orar a palavra. Jesus venceu o Satanás do deserto porque ele orou a palavra. Eu oro a palavra porque às vezes me faltam um desses frutos, se não todos. E Jesus é a fonte de tudo que me falta. Amém? Então vamos lá para o nosso estudinho de hoje? Acompanha aí, ó. Opa, estava adiantado aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Não tem edição, como eu te falei. Os frutos do Espírito Santo. Nossa série, né? O fruto do Espírito Santo, que nós vamos falar, o primeiro é amor. Mas olha que interessante. Agora vamos iniciar uma série sobre os 9 frutos do Espírito Santo, como apresentado em Gálatas 5:22, que a gente vai ler. Embora a Bíblia mencione fruto no singular, ela lista 9 manifestações. Isso nos mostra que não são frutos independentes, mas manifestação de um mesmo Espírito, o fruto Jesus. Uma só essência, o caráter de Cristo Jesus. É como eu abrir uma romã, e lá tem vários outros frutos, mas o fruto principal é amor. O fruto principal é Jesus. Acompanha comigo aí Gálatas 5:22. Olha só. Mas o fruto do Espírito é o quê? Começa com o quê? Sem esse, mais nada vai fazer sentido. Sem os outros, nenhum faz sentido. Não tem lógica nenhuma com o outro. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas, não há lei. Longanimidade também você pode entender como paciência, tá bom? É uma das coisas que eu tenho orado a Deus. Eu oro tudo isso aí, que às vezes me falta um ou todos. A palavra grega usada em Gálatas 5:22 para fruto é karpos, que está no singular e significa que não são frutos distintos, mas parte integrada de um mesmo fruto. Não tem como eu ter alegria, amor, paz. Não tem como ter alegria, amor, paz. Não tem como. Não tem como você ter nada disso. Paciência. Não tem como. Não tem como ter benignidade.
não tem como ter bondade, não tem como ter mansidão, não tem como ter domínio próprio. Não tem como ter esses 8 se faltar o primeiro, amor. Esse é o primeiro delas. Esse é o primeiro. O primeiro é esse aí. O fruto do Espírito é único e completo, com múltiplas expressões. E a primeira delas é amor. Né? C.S. Lewis, em sua obra Os Quatro Amores, citei esse livro agora há pouco, vou deixar o link para depois para você ir, descreve 4 formas distintas de amor. O storge, que é a afeição, amor natural, como de pais e filhos, a filia, a amizade, o amor entre amigos baseado em interesses compartilhados, eros, o amor romântico, né? Amor apaixonado, emocional, sexual, e o ágape, que é amor sem nenhum interesse. O amor divino, incondicional, que mais se aproxima do amor de Deus. E é desse amor que a gente vai falar aqui. É desse amor que Deus tem por nós. É desse amor que é parecido um pouquinho, há um reflexo disso nas mães. Esse amor que não espera nada em troca. Tudo sofre, tudo suporta. 1 Coríntios 13. É um amor que não tem interesse algum. É esse amor que a gente precisa viver na nossa vida também. Dentre todos, o maior é o ágape. O amor ágape é o mais profundo dos amores, pois nos ensina a dar sem esperar nada em troca. Amar o indigno a sacrificar-se e sacrificar-se. Amor. O amor citado aqui é a palavra grega, como eu disse, ágape, o amor incondicional que vem de Deus. Não é o amor emocional, nós não estamos falando do amor interesseiro, mas um amor sacrificial, constante, fiel. É o amor fundamento de todos os outros frutos. Não tem como ter nenhum dos 8 se não tivermos esse primeiro. É por isso que precisamos buscar o Senhor. Amor. Você sabe que nós, como crentes, daqueles que têm a nova aliança, nós temos só 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Cristianismo é amor incondicional. Só tendo amor para perdoar, só tendo amor para servir. Só com amor se mantém um casamento. Só é desse amor, o amor que não espera nada em troca. Eu, como pastor, uma vez cuidei de um homem totalmente louco. Eu levava para ele roupa nova, ele tomava banho na igreja. Eu encontrava com ele na rua, mas ele sempre ia estar lá para o banho dele da semana. Sempre ia tomar banho, porque ele sumia, mas domingo ele estava lá, e domingo era o dia dele tomar o banho, deixava a roupa para ele, o sabonete. Encontrava na rua, ele falava salam aleikum, andava para trás, né? Ele acabou com toda a vergonha que eu tinha. Imagina aqui na cidade de Teresópolis, na avenida principal, no centro, onde tem muita gente, chamado Calçada da Fama, ele gritava lá na outra ponta, meu pastor, e ele ficava andando de costa, que nem Michael Jackson, dizendo salam aleikum, até me encontrar, e eu ficava parado, até ele me encontrar. E uma vez eu perguntei a Deus, por que eu estou cuidando de uma pessoa que não entende nada que eu estou fazendo? Aí Deus me explicou. É para que você entenda que existe amor sem receber nada em troca. Então, é desse amor que eu estou falando. Do amor que precisa que o marido tenha pela esposa, pelos filhos, do amor que a esposa precisa ter pelo marido, pelos filhos e filhas. É desse amor que a gente está falando. Um amor que não espera nada em troca. Eu preciso ler 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. É importante para que você entenda de que amor que nós estamos falando. Ó. Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens e dos anjos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. É possível? É. Se não tiver amor, é possível? É. Serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, é possível ter essa fé e sem amor? É. Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, é possível distribuir todos os bens ao pobre? Claro que é possível. Sem amor, claro. E entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me aproveitaria. Agora vamos trocar a palavra amor por Jesus?
Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver Jesus, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que o retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver Jesus, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Jesus, isso nada me aproveitará. É. O amor é uma pessoa. O amor é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. É Ele. Quando a gente pede ao Senhor que nos encha de amor, é que nos encha dele. Ele é o amor sacrificial. Ele é o amor. Se existe exemplo de amor, é Jesus. Se eu quero saber o que é amor, eu olho para a cruz. Ali é amor. Sacrifício, serviço, entrega, sem esperar nada em troca. Sem o amor, mesmo os dons mais espirituais se tornam ruído vazio, não serve para nada. Áreas que precisamos do amor de Deus. Eu quero te apresentar algumas áreas, né? Primeiro é amor a Deus, né? Você tem que pedir a Deus, porque é Ele que gera o querer realizar. Pedir a Ele que te dê amor por Ele. Amar a Deus acima de tudo é o princípio da vida cristã. É o primeiro e maior mandamento. Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se você não tem esse amor, peça ao Senhor Jesus que Ele dá. Fala, Senhor, eu não tenho amor pelo reino, eu não tenho amor pelo teu Senhor, eu não tenho esse amor. Eu vou repetir: tudo que nos falta está em Cristo Jesus. É nele que a gente tem que pedir. Amém? Tá te faltando amor aí? Peça a Ele. Segunda coisa também é amar a si mesmo, né? Como você vai amar o próximo se você não ama você? Precisamos receber o amor de Deus e nos ver com os olhos de Deus. Quando a gente recebe Jesus Cristo, a gente vê o quanto valoroso nós, poeira celestial, somos. Poeiras, né? Comparado ao universo, ao tamanho do universo, nós somos poeira. Mas Deus amou essa poeirinha. Deus amou, né, esse barro. Amor de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça. Então, assim, quando Jesus está dentro de nós, o amor de Jesus nos torna valorosos e nós nos amamos também. Quem é amado por Jesus não fica mendigando amor em lugar nenhum. Precisamos receber o amor de Deus e nos ver com os olhos dele. Ó. Segundo semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Se você não se ama, se você se odeia, como você vai amar o próximo? Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Se eu tenho amor por mim, eu vou ter amor pelo próximo. Agora, se eu não tenho nem amor por mim, se eu não me considero nada, se eu me deprecio, se eu não dou valor para mim, então você tem que buscar Jesus para que isso mude, para que Deus te enche de amor e para que você se torne a pessoa valorosa aos olhos dele. Você já é, só precisa se enxergar. Terceira coisa é amor à família. Né? Quando te faltar amor pelo seu cônjuge, faltar amor pela sua casa, vá buscar em Senhor essa fonte. Jesus te enche de amor. Jesus ele tem o poder de fazer isso. A família é um campo de treinamento para o amor real, prático e sacrificial. Sacrificial. Melhor maneira de você treinar esse amor sem interesse é na sua família. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5:25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo e se entregou por ela. Né? Amar é sacrifício. Amar não é esperar nada em troca. Estou falando desse amor que provém do nosso Deus. Quarta coisa, amor pelos amigos, né? O amor entre os amigos reflete a fidelidade e presença. É o amor filia, descrito por C.S. Lewis como um dos mais raros e preciosos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deus seja louvado. Que o amor dele nos encha de tal forma que atraiamos as pessoas através desse amor.
As pessoas são atraídas pelo amor de Jesus em nós, né? A igreja, a pessoa vai porque ela se sente amada, ela fica porque ela se sente amada, ela permanece porque se sente amada. O que todo mundo quer, o que está lá na cadeia agora em Bangu, e você que está aí, o que todo mundo quer é ser amado. Por isso que Deus nos amou, para que a gente possa amar o próximo, amém? Amar nossa família, amar nossos amigos, amar a nós mesmos. E por fim, amor pelo reino de Deus. Quem ama o reino de Deus se entrega a ele com alegria, generosidade e serviço. Salmo 69:9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Ama tanto, ama tanto a Deus, ama tanta obra de Deus, que quando alguém fere a obra de Deus, atinge a obra de Deus, é como se estivesse atingindo ele. Porque o amor, aqui, o salmista está dizendo, o amor à casa de Deus é o amor à casa dele também. Então, que Deus nos encha de amor pelo reino de Deus. Concluindo. Perdão, tem o sexto ponto, eu tinha esquecido. Amor pelo trabalho, tão importante como todos os outros. Porque Deus te deu uma maneira de você ganhar dinheiro, recursos. É através do seu trabalho. Então, você tem que amar o seu trabalho. Se você não está amando o seu trabalho, ore a Deus para isso ou mude de emprego. Trabalhar com amor é testemunhar a fé cotidiana, no cotidiano. O amor de Deus transforma o ordinário em extraordinário. O amor de Deus torna a coisa totalmente diferente, né? Quando eu estou cheio de amor, até o que parece ruim se torna bom. Tudo quanto fizeres, Colossenses 3:27, 3:23. Tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, no seu trabalho, bota uma coisa na sua cabeça. Você não está trabalhando para homens, não. Você está trabalhando para Deus. Para Deus. Ele arranjou um jeito de te abençoar. E esse jeito é te dando trabalho. Finalizando. O amor ágape, fruto do Espírito, não é apenas um sentimento, mas uma decisão prática de viver como Cristo. Ele é a essência do Evangelho e é o fundamento de toda a verdadeira espiritualidade, onde o amor de Deus cultivado, a restauração, propósito e testemunho. Mais do que dons ou realizações, Deus busca fruto que permaneça. João 15:16 diz, ele busca um tipo de fruto e que esse fruto permaneça. E esse fruto começa no amor. Amar a Deus, ao próximo, à família, aos amigos, ao reino e até o trabalho que a gente viu, é a expressão mais visível de uma vida cheia do Espírito Santo. Como eu sou cheio do Espírito Santo? Porque o amor de Cristo está dentro de você. O amor é a bandeira que tremula nos corações onde Cristo reina. Onde Cristo reina. Que a nossa vida não apenas fale sobre o amor, mas frutifique amor. Porque quem ama verdadeiramente revela a Cristo. Quem ama verdadeiramente revela a Cristo. O maior sinal de Deus e de Cristo é o amor. Então, que Deus nos ajude e que você busque em Galas 5:22, que você inclua nas suas orações Galas 5:22, para que você até decore, né? Decore sobre o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Que você decore esses frutos para que nas suas orações você venha buscá-lo. Jesus é a fonte de tudo que nos falta e tudo começa com amor, tá bom? Foi bom estar com você, espero que esse vídeo tenha te ajudado, te edificado de alguma forma, aberto a sua mente e te dado algum tipo de direção. Eu queria orar por você para que Deus derrame esse fruto e que a gente venha lembrar dele nas nossas orações, amém? Pai, te damos graças pelo nosso estudo, pela sua palavra, Gálatas 5:22. Pai, que você venha nos ensinar, Pai, a buscar em ti tudo que nos falta. Pai, aquilo que nos falta, que a gente, Pai, aprenda em oração a buscar em ti. Comece com nós, Pai, com o primeiro fruto que nós lemos, amor. E depois vem a alegria, a paz e todos os demais. Mas derrame sobre nós, Pai, e nos ensine a buscar isso, Pai. Nos ensine a buscar os frutos do Espírito.
Que seja assim na vida de cada irmão conectado e sobre a minha vida também, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meus irmãos, por estar até aqui comigo. Que Deus te abençoe, que seja um dia de vitória, que seja uma semana vitoriosa, que seja um mês sobrenatural e um ano onde a bênção do Senhor te alcance de uma maneira que você nunca viu, só perdendo para o próximo. Deus te abençoe, até a próxima. Shalom.